Ter liberdade não significa viver sem compromisso. Ser desapegado não significa ser irresponsável. Viver no agora não significa ignorar o futuro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem muita gente, claro, que às vezes busca um desapego e acaba ficando irresponsável, sem propósito. Sim. E vai deixando a vida passar simplesmente por passar. Acaba entrando nessa zona de conforto também, né? Exatamente. De não responsabilidade, de não assumir um compromisso. Você pode ser um desapegado irresponsável, como também pode ser um desapegado responsável. Uma coisa não te prende a outra. Acho que o desapego tá mais ligado à forma como você lida com pessoas e coisas, né? Se alinha o movimento, né? E não deixa que fique aquela coisa bloqueando, você não sai do lugar. Ter liberdade não significa viver sem compromisso. Primeiro que eu acho que conquistar a liberdade é um passo difícil, né? E a gente recebe pressões de todos os lados. Amigos, famílias, professores. Quando você alcança a liberdade, eu acho que tem esse risco de você entrar no modo passivo. Eu acho que o grande lance da liberdade, o próximo passo, né, é justamente isso. O que eu vou escolher pra minha vida? Escolher construir daqui pra frente. Vou querer uma família, vou querer morar em um país determinado, vou querer ter um trabalho específico. Se você correr atrás e estudar, pode demorar um pouco, mas vai acontecer uma hora, desde que você tenha determinação em realizar aquele ato. Você mesmo acaba se colocando dentro da caixa. Você mesmo tá assim, eu sou pobre, feio, isso, aquilo, pô, meu. Nada impede que você, sei lá, 3 anos, você construa algo de si que saia desse círculo, né? E às vezes a gente enxerga um rótulo e acha que aquele rótulo é eterno. Sim, meu, você vai viajar pra sempre. Só que, cara, sei lá, meu. Não sei, eu tô vivendo agora, sabe? As coisas mudam muito, né, cara? Mudam muito. Não tem que se prender a uma coisa. Então a gente vai fugir pro mar. Eu vou pedir pra namorar. Vai dançar, a crença dos meus pais já não é minha. O trauma do meu povo não é meu. Aprendi a ser assim, mas eu questionei, me busquei, mudei. Viveu agora não é ignorar o futuro. Ignorar o futuro. Tem um senso muito comum de pessoas que vivem no agora loucamente, usam muitas drogas, buscam muitos prazeres e esquecem o amanhã. Isso é um caso, que a pessoa só foca no agora, ignora o futuro. Muitas pessoas também vivem muito no futuro e tem o agora estressante, o agora infeliz, porque eles esperam que a felicidade seja alcançada no futuro, né? E não vai, irmão, porque o cenário que você tá criando não vai acontecer mesmo. Sabe, essa segurança ilusória que a gente cria de que lá na frente eu tô fazendo isso porque lá na frente, tô fazendo isso aqui porque lá na frente, e, meu, esquece, velho. Foi fazendo escolhas, vivendo agora, pensando no futuro. Eu nunca deixei de pensar no meu futuro e ter esse norte, saber onde quer chegar. Eu sempre fui um cara com propósito e trabalhei pra fazer acontecer as coisas, sabe? A única diferença é que eu tô consciente de cada passo que eu tô dando pra chegar até lá. Não tô dando um passo maior que a perna, eu tô vivendo um dia de cada vez, fazendo o meu melhor a cada dia e, feliz, né? Presente, prestando atenção, aí tá toda a diferença, né? É você conseguir ter clareza e percepção sobre o que você está sentindo, o que você está pensando, como está a sua vida hoje. O fato de você ficar postergando para amanhã não altera o estado de hoje. Eu acho que é importante alterar o hoje. Outra questão muito importante também, as pessoas têm costume de separar o lazer do trabalho. Eu acho que o importante é você encontrar o lazer no trabalho. Se você encontrar o que você ama fazer, você nunca vai ter que trabalhar mais a sua vida. O que significa isso, né? Tem na questão justamente do propósito, da sua motivação, né? Por que você está fazendo aquele trabalho? Que te motiva, né? Se a sua única motivação do trabalho é ganhar o dinheiro, você vai se estressar. Não é suficiente. Se o dinheiro for para algo, aí é outra história. É outra história. Que aí fica só um meio, né? Tem uma validade ali. Sei lá, vou trabalhar durante 2 anos pra juntar uma grana e fazer uma viagem grande. É um caso específico. Tem a ver com o lance do desapego também. O desapego a essa segurança excessiva que impede a gente de arriscar, de
gente fica com medo de dar esse passo, aí se der errado. E se. Para com isso. Quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer isso. Esquece o e se e foca na sua vida, sabe? Assim como tem e se's negativos, também tem e se's positivos, mas as pessoas insistem em focar só nos negativos, né? É verdade. Cara, e se eu conhecer o amor da minha vida no meio da viagem? E se eu achar um bilhete da loteria premiado? E se, meu, cara... Se eu encontrar uma comunidade incrível que eu queira morar lá pro resto da minha vida, muita coisa pode acontecer, né? E se eu encontrar comida favorita? E se eu encontrar o trabalho dos meus sonhos? Porra, a gente tem que encontrar isso, os pensamentos positivos mesmo, né? Eu acho muito mais provável você encontrar o lado positivo do que o negativo. Principalmente porque, né, a grande questão de você viajar acho que o principal meio é sair da sua bolha, né? Você conseguir perceber realidades que existem, que a gente não tem referência delas, porque a gente não conhece. E aí você fala, não, isso aqui é possível então, isso aqui de fato existe. Posso seguir com isso, não é um sonho, não é uma utopia. Sim, tem gente fazendo. A Aine é um grande exemplo disso, né? O Thiago foi um cara que viajou durante 3 anos, encontrou um propósito na educação no sentido de conhecer lugares com educação alternativa que te dão outro nível de percepção sobre a vida. Ele encontrou o propósito na viagem. O link do vídeo da Aine tá aí em cima. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Por que você vive? Você vive em busca de prazeres, você vive em busca de amadurecimento, você vive em busca de conhecimento, você vive em busca do quê? Como você desenvolve seus hábitos, seus costumes? Você pode ter péssimos hábitos hoje, péssimos costumes, péssimas percepções, mas se você escolher hoje mudar e dia após dia praticar essa mudança, ela vai acontecer. Então acho que viver no agora é estar atento a essas mudanças. Não adiar para amanhã e focar no agora. Amanhã eu começo a dieta, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. A mudança começa hoje. Se você foca na mudança, o futuro vai ser recompensador. Porque você está mudando, então o futuro vai ser diferente. Então não é se preocupar com o futuro, porque como é que onde eu vou viver. Não, a questão é como é que você está vivendo o seu dia hoje. Você está adiando as coisas, você está buscando prazeres ou você está querendo evoluir como ser humano? Esperar resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, não vai acontecer. É insanidade, né? Tipo, não vai acontecer. Lembro que eu vi na águia pelo céu, bebo Jesus, aventurar no mar, saco, bêbada, num quadro de hotel, senta-se que jamais voltaria a amar. Fique atento aí só ao que você tá vendo nos outros e em você mesmo, sabe? O que você tá julgando na atitude dos outros e o que você tá julgando em você mesmo. Só você conhece você plenamente, né? Seja quem for as pessoas que você se relaciona, elas só veem lapsos da sua vida. Esses lapsos não condizem com quem você é de fato, porque as pessoas mudam ao longo da vida, né? Ninguém é algo pra sempre, mas nenhum julgamento eu acho que é válido principalmente porque ninguém conhece ninguém plenamente. Porque é pessoal, então não tem como, você pode julgar o que ela tá fazendo, mas não é a verdade, porque o porquê dela tomar tal atitude é pessoal e você não vai saber. As ideias, elas levam tempo para ser digeridas, né? Porque as ideias, elas também têm camadas, né? Se a gente tira uma conclusão rápida, uma ideia rápida, a camada que ela atinge de interpretação é muito superficial. Mas se você der tempo para aquela ideia se digerir na sua mente, nas suas reflexões, você vai penetrando ela e conseguir ter percepções mais profundas sobre o que ela de fato significa. E isso quebra muitos rótulos que te limitavam e você nem imaginava. Dê tempo ao tempo de perceber o que está à sua volta. Chegou a hora, vamos despertar. Eu costumo brincar que eu interpreto a vida como um videogame, assim. Quando você morre em determinada parte do jogo, você aprendeu e você não perde o seu conhecimento. Você tem que voltar ali do início e falar: vou de novo aqui, eu vou agora melhor nessa agora parte. Eu vou melhor porque eu já sei como funciona a parada. Aí você vai de novo. Aí, fui pego ali, tomei uma rasteira. Aí você vai, cara, mas cada vez que você morre, você tá mais experiente, você tem mais conhecimento. Seu conhecimento não se perde, só serve pra você ser melhor na próxima, né? Quanto que você tá adquirindo conhecimento, investindo nisso e não em coisas, né? E nesse prazer momentâneo pra fugir de alguma coisa, talvez, pra buscar um vazio que tem dentro de você que no final, seria preenchido com pessoas, assim, sabe? O quanto você busca esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento mental de perceber a verdade das coisas,
desenvolvimento físico, de saúde, sobre como você lida com o seu corpo e com o seu eu, né? Não é uma regra geral, mas normalmente quem tem muita grana acaba se isolando muito mais, né? Constrói um forte ali, coloca cerca. E o dinheiro tem muito a ver com essa busca de prazeres, né? O problema é que os prazeres que se alcança com dinheiro são prazeres momentâneos, que você passa e depois você vai buscar o próximo. Consegue e vai buscar o próximo. Não para nunca, né? Não para nunca. Os prazeres humanos não. Às vezes é um momento tão simples que reverbera na sua mente durante anos. Durante anos. E esse valor é imensurável. E principalmente, quem tem poder tem medo de perder. Principalmente, né? Tem medo de perder isso. Então, quanto mais ele puder proteger e lacrar isso aí, mais ele vai ficar isolado, porque corre o risco, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Quero que você leve boas experiências, sabe? Acho que esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Através da nossa experiência, fazer com que você tenha a sua. Não quero que você fique olhando, cara, assistindo e babando aí, tipo, queria muito ter essa vida. Não, cara, vai viver a sua, sabe? Vai construir o seu sonho. Quem te puder agregar para ajudar você a concretizar isso, vai ser um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Tem que tomar um pouco de cuidado só com esses julgamentos, esses rótulos, porque, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver.